que estamos vivendo e a nossa vida cristã. Ok? Então, existe um termo chamado radiografia. A radiografia, quando falamos de uma radiografia da Igreja Evangélica Brasileira, nós estamos falando da perscrutação, da avaliação profunda que estamos fazendo da situação do chamado evangelicalismo no Brasil. E quando realizamos essa chamada radiografia da Igreja Evangélica Brasileira, surgem algumas perguntas em nossa mente. Existe uma igreja perfeita? Primeira resposta. Igreja local perfeita? Primeira resposta. Não. Não existem igrejas locais perfeitas. Agora, existe uma igreja em Cristo, no seu aspecto místico, espiritual, essa igreja ela é perfeita. Ok? Agora, igrejas locais, instituições locais, elas são imperfeitas. Então, não existe igreja local perfeita. Agora, o que seria uma igreja inesquecível? O que ela tem para ser uma igreja inesquecível? E o que ela faz para ser uma igreja inesquecível? O que seria, o que ela tem e o que ela faz? O que seria uma igreja inesquecível? O que ela tem para ser uma igreja inesquecível? E o que ela faz para ser uma igreja inesquecível? Então, estamos diante de uma fascinante carta escrita pelo apóstolo Paulo a uma comunidade de fé. Esta comunidade de fé estava situada na cidade de Tessalônica, uma importante cidade da região da Macedônia. E Paulo, ele estabelece esta igreja em uma das suas viagens missionárias, quando ele passa um período nesta cidade pregando por 3 sábados na sinagoga que estava estabelecida na cidade de Tessalônica. E o capítulo 17 do livro dos Atos dos Apóstolos, versículo 2, nos mostra que Paulo prega durante 3 sábados em uma sinagoga nessa cidade. Capítulo 17, versículo 3, revela-nos que Paulo ele tem esforços cristocêntricos, centrados em Cristo, para estabelecer um trabalho evangelístico, um trabalho eclesiástico, um trabalho centrado na pessoa de Cristo naquela cidade. E o capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos, versículo 4, nos mostra os resultados que apareceram em conversões por intermédio da pregação do apóstolo Paulo. O capítulo 17, versículo 5 dos Atos dos Apóstolos nos mostra opositores. O capítulo 17, versículo 6 dos Atos dos Apóstolos nos mostra os impactos evangelísticos que teve o trabalho que Paulo ele desempenhou ali. E o que vai acontecer? Paulo, conforme o capítulo 17, versículo 6 ao 10 dos Atos dos Apóstolos, ele é escorraçado de Tessalônica.
e ele vai para uma cidade vizinha chamada Bereia. Ele chega em Bereia, ele prega o evangelho e ele é enxotado de Bereia. De Bereia ele vai para Atenas. Ele chega em Atenas, prega o evangelho e é chamado de tagarela em Atenas. Então ele é escorraçado de Tessalônica, ele é enxotado de Bereia, ele é chamado de tagarela em Atenas. De Atenas, que era a capital intelectual do mundo antigo, ele vai para Corinto, uma outra importante cidade. Quando ele chega em Corinto, é de Corinto que ele vai escrever a sua primeira carta aos Tessalonicenses. Por quê? Paulo, ele envia Timóteo, que estava com ele nessa caravana missionária, ele envia Timóteo para a cidade de Tessalônica, conforme o capítulo 3 da primeira carta, versículo 6, você pode conferir isso na sua Bíblia, para que Timóteo pudesse cuidar daqueles irmãos recém-convertidos e para que Timóteo pudesse colher informações acerca daqueles novos convertidos. Então, Timóteo é enviado a Tessalônica, primeiramente para cuidar daqueles irmãos e para colher informações importantes e levar estas informações ao pastor Paulo, ao líder Paulo, ao apóstolo Paulo. Porque Paulo tem este cuidado de enviar Timóteo, para Timóteo cuidar daqueles irmãos e para Timóteo colher informações acerca daqueles novos convertidos. Porque aquela igreja ela estava crescendo, aquela igreja ela estava amando cada vez mais o Senhor Jesus, aquela igreja estava firme nos ensinos doutrinários e aquela igreja ela estava cada vez mais fervorosa. E esta primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é como se fosse as reações pastorais de Paulo diante das informações que ele recebe da boca de Timóteo acerca daqueles irmãos recém-convertidos. Porque eu classifico como reações pastorais de Paulo? Porque Paulo ele tem muita clareza quando ele escreve essa primeira carta naquilo que ele quer. E ele escreve esta primeira carta para elogiar estes irmãos, para fortalecer a fé destes irmãos, para preparar estes irmãos a futuras batalhas e para abordar questões que são classificadas como questões escatológicas. Então, Paulo escreve esta primeira carta aos Tessalonicenses, escrita por volta do ano 51 depois de Cristo, aproximadamente, para elogiar estes irmãos, para fortalecer a fé destes irmãos, para preparar estes irmãos a futuras batalhas e também para abordar questões escatológicas ou questões relacionadas a eventos futurísticos, a escatologia. E é com base neste primeiro capítulo da carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, vale aqui dar uma informação aos irmãos que entre a primeira e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós temos um espaço aí de aproximadamente 6 meses. Paulo levou 6 meses aproximadamente para escrever a primeira, a segunda carta, um intervalo de 6 meses entre uma carta e outra. E é com base neste primeiro capítulo que nós conseguimos extrair e detectar algumas características de uma igreja inesquecível. Então, o que seria uma igreja inesquecível? O que tem uma igreja inesquecível? E o que faz uma igreja inesquecível? Então, se nós observarmos o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10, entre estes versículos nós conseguimos observar e detectar algumas características desta igreja que eu classifico como uma igreja inesquecível. O que seria, o que tem e o que faz. Então, até o final desta exposição, você precisa estar apto a classificar com base na palavra de Deus, com base na boa teologia cristã, o que é uma
igreja local inesquecível. Provavelmente ficaremos apenas em uma primeira característica por causa do tempo. Então, uma igreja inesquecível é uma igreja de referências ministeriais. Você pode repetir após mim? Uma igreja inesquecível é uma igreja de referências ministeriais. Então, grave, memorize isto no seu disco rígido, na sua cabeça. Uma igreja inesquecível é uma igreja de referências ministeriais. Porque toda igreja inesquecível, igreja local, ela precisa ser uma igreja de referências ministeriais. E uma das maiores crises que temos em nossos dias é a falta, em muitos casos, de ilibadas referências. E uma das marcas de uma igreja local, que marca o seu tempo, é uma igreja com referências. Então, a falta de referências ministeriais é uma das grandes crises que o evangelicalismo, a igreja evangélica brasileira, ela tem enfrentado. Então, uma igreja local inesquecível, inevitavelmente precisa ser uma igreja com referências ministeriais. E estas referências ministeriais, elas são diversas, porque ministério não é unanimidade. A unanimidade ministerial não está neste púlpito. Porque existe uma diversidade ministerial no seio da igreja. Porque ninguém é completo em si mesmo. Ninguém é pleno em si mesmo. Os irmãos possuem ferramentas espirituais que eu não as possuo. Eu posso possuir determinadas ferramentas espirituais que os irmãos não possuem. As nossas ferramentas, elas precisam estar interligadas para trabalharmos numa mesma causa. A igreja em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, só alcançou a proporção que alcançou, porque o texto de Lucas no capítulo 2, ele falando dos primórdios da igreja, Lucas ele vai classificar a igreja primitiva como sendo todas aquelas pessoas como sendo um só coração, um só povo. Então, uma igreja inesquecível, uma igreja local inesquecível, é uma igreja com referências ministeriais. E repito, o púlpito não é unanimidade. Tem muita gente que trabalha fora do púlpito. Tem muita gente que faz para o reino fora do púlpito. Tem muita gente que desbrava fora do púlpito. Porque o trabalho ministerial, eu já disse aqui isso algumas vezes, é muito mais extra-púlpito do que no púlpito propriamente dizendo. Tem muita gente pastoreando fora do púlpito. Tem muita gente ganhando alma fora do púlpito. Tem muita gente evangelizando fora do púlpito. Tem muita gente transmitindo palavra de salvação fora do púlpito. Tem muita gente transmitindo palavra de cura fora do púlpito. Tem muita gente expressando o caráter de Cristo fora do púlpito. E este trabalho também é um trabalho relevante. E este trabalho também é um trabalho expressivo. Então, uma igreja inesquecível é uma igreja de referências ministeriais. E a igreja evangélica brasileira enfrenta uma crise pela falta de referências. Temos referências, irmão Fernando? Claro que temos, mas são poucas.
E as nossas principais referências devem ser aqueles que conhecemos. As nossas principais referências devem ser aqueles cujo caráter conhecemos, cuja fidelidade conhecemos, cuja vida conhecemos. Existem alguns que de maneira infantil e imatura diz: o pastor fulano de tal, nem sabe o que eu conheço, é a minha referência. Você o conhece? Você conhece a conduta oculta dele? Você conhece ele no dia a dia, no relacionamento interpessoal? Você já trocou uma ideia com ele? Nos impressionamos com a performance. Nos impressionamos pelo número de seguidores, pelo quantitativo de curtidas. Mas as nossas principais referências devem estar perto de nós. As nossas principais referências devem ser aqueles que nos servem toda semana. As nossas principais referências devem ser aqueles que nos dão um abraço quando ninguém está sabendo da nossa dor. Quando nos visita quando estamos enfermos. E existem, principalmente os jovens pregadores, eu não digo todos, mas estão tão emocionados que declaram assim: eu prefiro ouvir o pastor fulano das quantas do que o meu pastor no domingo. Quando você estiver passando mal, ligue para o pastor fulano das quantas para ver se ele vai te visitar. Para ver se ele vai se assentar com você e ouvir as tuas lamentações. Uma igreja inesquecível é uma igreja de referências ministeriais. E se alguém me perguntar, quem é a sua principal referência? O meu pastor. O meu pastor é a minha principal referência. Quem é a principal referência ministerial para a igreja local? O pastor da igreja. E por conseguinte, os demais pastores, os segundos, pastores auxiliares, os demais obreiros. E isto não é apenas daí para cá. Isto precisa ser daqui para lá. Observe o capítulo 1, versículo 1. Uma igreja inesquecível é uma igreja de referências ministeriais. Observe como Paulo ele começa esta carta. Isto era normal nas missivas da época. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Quem eram as principais referências dessa igreja? Esses 3 líderes aqui. Paulo, Silvano e Timóteo. Quem é Paulo? O apóstolo fiel. Quem é Silvano? É o mesmo Silas. Quem é Silvano? Quem é Silas? O profeta destemido. Quem é Timóteo? O aprendiz notável. Paulo é o apóstolo fiel. Silas, que é chamado de profeta no capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, é o profeta destemido. E Timóteo é o aprendiz notável. Paulo, Silas e Timóteo. As referências ministeriais desta igreja local.
Quem pregou domingo na igreja de Tessalônica? Foi o pastor Paulo. Meu Deus. Pastor Paulo, você é pastoreado pelo pastor Paulo? Pelo pastor Paulo. Quem deu a escola dominical? Foi o profeta Silas. E que escola? Quem deu aula de discipulado? Foi o jovem pastor Timóteo. Eles são nossas referências ministeriais. Então, uma igreja inesquecível é uma igreja de base ministerial. E ministérios inesquecíveis são realidades em uma igreja inesquecível. Eu vou repetir esse trocadilho de palavras. Uma igreja inesquecível, ela possui no seu seio ministérios inesquecíveis. Porque são estes ministérios inesquecíveis que trabalham em prol da edificação da igreja, do crescimento da igreja, da evolução da igreja, que fará com que esta igreja se torne uma igreja inesquecível. Quanto mais ministérios inesquecíveis esta igreja local tiver, mais inesquecível essa igreja vai ser. Porque esta igreja local, ela não pode ser apenas a igreja da rua. Ela tem que ser a igreja do bairro. Ela tem que ser a igreja da cidade. Ela tem que ser a igreja do estado. Quantos creem nisso, irmãos? Você crê mesmo? Você pode levantar uma das mãos, então, em sinal desta crença, e dizer: eu creio. Ser a igreja da rua é muito pouco. Ser a igreja do bairro é muito pouco. Agora, quando começarmos a ser a igreja do município, a igreja do estado, isto é sinal que ministérios inesquecíveis estão surgindo em nosso meio. E eu não estou falando de popularidade. Eu estou falando de ser inesquecível. Então, ministérios inesquecíveis são realidades em uma igreja inesquecível. E mesmo tendo referências, esta igreja local, ela possui diversidade ministerial. Deixa eu dizer algo aqui para os irmãos. Paulo, ele vai mencionar aqui 3 nomes, inclusive o dele: Paulo, Silas e Timóteo. Eu pergunto, qual dos 3 é o mais conhecido? Qual dos 3? Qual dos 3? Paulo. O fato de Paulo ser o mais conhecido não significa que os outros não tenham a sua importância. Paulo é o mais conhecido, é o ministério mais expressivo, mas os outros ministérios também possuem a sua importância. E Paulo reconhece isto, tanto que Paulo, ele não quer ser uma unanimidade. Paulo, ele não escreve e não se apresenta sozinho. Ele poderia colocar exclusivamente o nome dele aqui sozinho, mas ele não trabalhou sozinho. Já viu aquelas pessoas, se pudesse arrancar o nome de todo mundo e colocar só o nome dela ou dele, faria isso? Mas Paulo não tem esse ego. Paulo não tem esse orgulho besta. Paulo, ele entende que ele não trabalhou sozinho. Paulo, ele entende que ele não realizou a obra em Tessalônica sozinho. Paulo, ele entende que ele não é referência sozinho. Por mais que ele tenha um ministério notável,
por mais que ele tenha um ministério expressivo, por mais que ele tenha um ministério profundo e seja o maior bandeirante do cristianismo, Paulo ele entende que ele não é uma unanimidade ministerial. Infeliz é o homem e a mulher que pensa que é uma unanimidade ministerial. Então, Paulo, Silvano e Timóteo são representações clássicas de ministérios bíblicos, centrados e dinâmicos. Por quê? Temos o apóstolo Paulo, temos o profeta Silas e temos o aprendiz Timóteo. E estes três homens, eles são representações clássicas de ministérios bíblicos, centrados e dinâmicos. E em um tempo, irmãos, preste bastante atenção, em um tempo de ministérios artificiais, precisamos colocar os olhos em ministérios profundos. Existem pessoas que possuem uma performance invejável. Existem pessoas que dão show de dicção, de oratória, de neurolinguística, de pregação, de homilética, de omelete, não importa. Mas são ministérios artificiais. Tiremos os olhos dos ministérios artificiais e coloquemos os olhos em ministérios profundos, ministérios que nos influenciam para a excelência do ministério. Não tem aquele ministério que você coloca os olhos e diz assim: eu preciso melhorar na minha vida de fé? É desse ministério que eu estou falando. Não tem aquele ministério que você coloca os olhos e você diz assim: eu preciso melhorar a minha apresentação quando eu abro a minha boca para cantar? É desse ministério que eu estou falando. Não tem quando você está na cozinha, servindo na obra do Senhor, e alguém passa e olha para você, como ela serve bem, e essa pessoa diz: eu preciso me dedicar ao ponto de servir os irmãos e as irmãs com esta mesma excelência que esta irmã serve. É deste ministério que eu estou falando. Ministérios que influenciam para a excelência do ministério. Ministérios que influenciam são aqueles ministérios descritos em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 4, quando Lucas ele toma a palavra dos apóstolos, quando eles disseram assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, o ministério que influencia é um ministério que é perseverante na oração e na palavra. Eu gosto de uma frase de um conceituado escritor que escreveu muito sobre oração, chamado M. Baldes. Ele disse o seguinte: Deus, ele não unge métodos. Deus, ele unge homens. Nós estamos em busca de melhores métodos. E Deus está em busca de melhores homens. Metodologias devem ser aplicadas? Com certeza. Mas Deus, ele não unge métodos. Deus, ele unge cabeças. E são essas cabeças que são ungidas que possuem ministérios inesquecíveis. E são estes ministérios inesquecíveis, como o ministério de Paulo, como o ministério de Timóteo, como o ministério de Silas ou Silvano, que fazem com que igrejas locais se tornem inesquecíveis. Nossas referências precisam ser homens que trabalham de joelhos,
cuja vida esteja intimamente ligada à igreja, reconhecendo o seu trabalho e condição. Irmãos, já estou terminando. Nossas referências precisam ser homens que trabalham de joelhos, cuja vida esteja ligada intimamente à igreja. Intimamente à igreja. A vida de grandes referências ministeriais são vidas que estão ligadas intimamente à igreja local. Observe o versículo de número 2. Eu vou parar agora. Ao 4. Observe como a vida de Paulo, como a vida de Silvano, Silas, e como a vida de Timóteo está ligada intimamente a esta igreja. Sempre damos, Paulo está incluindo os demais, sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Paulo está falando que ele está intimamente ligado com essa igreja em Tessalônica. Paulo está falando assim: eu oro por vocês. Eu, Silas e Timóteo, oramos por vocês. Sempre damos graças por vocês e oramos por vocês. E memorize isto, igreja, aqui na rua Uberlândia. Memorize isso, que isso seja uma prática nossa. Às vezes, o pastor da igreja vai estar de joelhos e a igreja de pé. Mas haverá situações que a igreja vai estar de joelhos e o pastor de pé. Às vezes, o pastor da igreja vai estar de joelhos e a igreja vai estar de pé. Mas haverá vezes que o pastor vai estar de pé e a igreja precisará estar de joelhos. E Paulo foi uma referência ministerial junto com Silas, junto com Timóteo, que sempre estavam prostrados, pedindo ao Senhor Jesus por esta igreja, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, da caridade, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Observe como a vida de Paulo, como a vida de Silas e como a vida de Timóteo está ligada intimamente a esta igreja. Então, uma igreja inesquecível é uma igreja de referências ministeriais. E esta igreja, ela só será uma igreja inesquecível se ela possuir ministérios inesquecíveis. Você pode dizer amém? Eu estou falando de ministérios inesquecíveis, irmãos. Não estou falando de ministérios que vêm e passam. Eu estou falando de ministérios marcados pelo Espírito. Eu estou falando de vidas marcadas pelo Espírito. Seja na pregação, seja no ensino, seja no cântico, seja no fazer de alimentos, seja no servir da água, seja no limpar da igreja, seja no abraço, seja no sorriso, seja na recepção, ministérios inesquecíveis. E aqueles que creem, aqueles que tomam posse desta palavra, acreditam, se fundamentam, declarando que o Senhor Jesus está concedendo ministérios inesquecíveis. Alguém pode estar dizendo: irmão Fernando, eu já até possuo um ministério, mas o meu ministério ainda não é um ministério inesquecível. O Espírito Santo fará com que o teu ministério seja um ministério inesquecível. O teu
teu ministério será inesquecível, seja no pregar, seja no ensinar, seja no cantar, seja no reger, seja no cozinhar, seja no limpar, seja no abraçar. O teu ministério será inesquecível. Você não precisará ter inveja de ministério do outro, porque o Senhor lhe dará, o Senhor fará com que o teu ministério seja inesquecível. Mas para que o teu ministério seja inesquecível, necessário se faz ele te envolver pelo Espírito dele, necessário se faz ele te conduzir pelo caminho da oração, pelo caminho da excelência, pelo caminho da dedicação. Seja uma pessoa dedicada à vida de oração, seja uma pessoa envolvida pelo eterno Espírito, seja uma pessoa que em tudo que você fizer, faça com excelência, e você verá que o teu ministério será inesquecível. E por causa do ministério que você estará desempenhando, que será um ministério inesquecível, esta igreja será uma igreja inesquecível. Porque esta igreja, ela não será uma igreja inesquecível por conta da estrutura dela. É até bela, mas não será uma igreja inesquecível por conta da estrutura. Mas será uma igreja inesquecível por conta dos ministérios que trabalham aqui dentro, por conta dos ministérios que desempenham um excelente trabalho aqui dentro, não apenas aqui dentro, aqui na sociedade, aqui no município, aqui no estado. Creia que o teu ministério será um ministério inesquecível, para que esta igreja se torne uma igreja inesquecível. Senhor, lhe dou graças esta noite. Muito obrigado pela exposição da tua palavra. Eu quero glorificar o teu nome, Senhor, pela vida de cada um